Senhoras e senhores gestores públicos e todos os interessados em gestão pública, sejam bem-vindos ao Papo de Gestor. Sou o economista Vilmar Carneiro Vanderlei, sou gestor público do quadro de servidores efetivos do Estado de Tocantins e moro em Palmas há 27 anos. Venho, em nome da AGESTO, Associação dos Gestores Públicos do Estado de Tocantins, para mediar mais um Papo de Gestor. Papo de Gestor é uma iniciativa da AGESTO para debater e difundir conhecimentos sobre gestão pública. O tema do nosso Papo de Gestor de hoje é sobre desenvolvimento regional, prática e meios aplicados para sua concretização em benefício da sociedade. A Associação dos Gestores Públicos do Tocantins, a AGESTO, acredita que este ambiente de discussão contribui para o desenvolvimento do Tocantins. Esperamos possibilitar aos gestores públicos e ao público em geral informações sobre desenvolvimento regional na prática e os meios aplicados na sua concretização, bem como sua importância para a sociedade. E para falar sobre o tema de hoje, convidamos dois especialistas com larga experiência na área de desenvolvimento regional. O engenheiro agrônomo Ricardo Benedito Cury, com larga experiência em agronegócio nos estados de São Paulo, Mato Grosso e sul de Minas Gerais, como profissional da Companhia de Promoção Agrícola Campo, e na implantação e coordenação de projetos agropecuários, o PRODECER, o PROFI, PROVÁRZIA, entre outros, bem como no manejo de sistemas de irrigação e manejo de fertilizantes de solo. Ricardo Cury é agropecuarista, é sócio fundador e atual presidente da COAPA, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins, presidente do sistema OCB Sescop Tocantins, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Tocantins. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Vilmar, bom dia, Thiago, bom dia a todos que nos veem e ouvem. A satisfação enorme estar com vocês, ok? Para poder debater ou explanar um pouco do trabalho a que ponto o cooperativismo está nesse processo de desenvolvimento regional, aquilo que ele pode oferecer como modelo de organização socioeconômica, né? E eu estou à disposição dos senhores aqui. O outro convidado nosso, com muita honra eu anuncio, né, o Tiago Dourado. Tiago Dourado é servidor de carreira. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Vilmar. Pode iniciar o seu currículo. Obrigado. É servidor de carreira. Eu sou o público do Tocantins. É secretário de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis da Prefeitura de Palmas. O Tiago é graduado em Administração, tem MBA Executivo, especialista em Gestão Pública, graduando em Direito. Ainda é graduando, Tiago? Ocupou os cargos de Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, SEAGRO, foi presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, o Ruraltins, foi diretor de projetos e secretário executivo da SEAGRO, foi vice-presidente do Banco de Empreendimentos do Empreendedor, o Prodivino, e secretário de Planejamento de Porto Nacional. Também foi pesquisador do Instituto de Gestão Moderna e atuou como professor nas Universidades Federal do Tocantins e no Centro Universitário Luterano de Palmas. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Vilmar. É um prazer estar com vocês hoje falando de desenvolvimento regional, uma pauta tão importante e, muitas vezes, pela própria complexidade, acaba sendo distante da rotina do pensar da gestão pública e ainda mais da gestão privada. Então, e hoje a gente tem a oportunidade de falar com o Ricardo, que é um símbolo aqui, uma pessoa que simboliza bastante a questão do cooperativismo, tão importante para esse cenário de desenvolvimento regional também. Ok, obrigado, Tiago. Vamos começar então assim. Em meu nome e em nome da Gesto, agradeço a presença dos senhores em nosso Papo de Gestor. Muito obrigado. Agradeço à diretoria da Gesto, o presidente Rogério França, a vice-presidente Débora Rodrigues,
o diretor de administração, Rodrigo Almeida, e todos os associados pela condução da entidade e por estimular o fortalecimento da carreira no Estado. Eu me sinto muito honrado por fazer parte deste time. Convidamos você que acompanha essa edição, que inscreva-se no canal da Gesto, e se você é servidor de carreira de gestor público do Tocantins, nos procure para se associar. Objetivando debater e difundir conhecimento sobre gestão pública, vamos tratar do desenvolvimento regional na prática e os meios aplicados na sua concretização para beneficiar toda a sociedade por meio da geração de empregos, renda, uso de tecnologias e da qualificação profissional. Caros colegas, discorro um pouquinho aqui para abrir o assunto para vocês ficarem norteados a respeito do que vamos tratar. No estado do Tocantins, existem diversas iniciativas do setor privado e os esforços do setor público para a promoção do desenvolvimento regional sustentável, dentre os quais cito alguns ícones. É lógico que existem muito mais do que os que eu vou citar, mas é importante destacar esses que são, na minha visão, na visão de muito da maioria dos economistas, das pessoas pensadores do desenvolvimento regional, são instituições de grande peso para o desenvolvimento regional. A Embrapa, a Corteva, que é pouco conhecida com certeza, mas o Senar é muito conhecido, assim como o Senai, o Senac, o Sebrae, as universidades e faculdades que hoje existem no Tocantins, há 30 anos não existiam nada, 20 e poucos anos também não, os agentes financeiros de fomento, as cooperativas, as instituições de assistência técnica e as empresas de logística, rodo e ferroviárias, e tantos outros. Lógico que existem muito mais. Esses são ícones. Apesar de todo esse aparato de altíssima importância para o desenvolvimento regional, o Tocantins, nos seus mais de 30 anos, vem marcando passo numa posição que incomoda quem luta por melhorias dos seus índices de desenvolvimento. Dentre eles, tenho certeza que nós estamos nesse campo. Por que nos entristece? Por que nos desaponta? Porque somos o 24º PIB nacional com 0,5% há mais de 20 anos. Estagnamos em 20% do PIB de Goiás, que se dividiu conosco, também já há mais de 20 anos. Sendo que, nos primeiros 10 anos, segundo dados do IBGE, subimos de 10% para 20% nessa relação. E ainda, pelos dados oficiais, temos atualmente um PIB per capita que alcança somente 2/3 do PIB do estado que dividimos, da unidade federada citada. Assim, social e economicamente, observamos que temos um longo período de desenvolvimento regional no sacrifício. Somos uma região que apresenta grande pujança no aumento da produção e produtividade do setor primário. Tivemos, nos primeiros 15 anos do Estado, uma expressiva alavancagem do setor da construção civil, mas também marcamos passos daí para cá. O que era para ser o Estado das oportunidades para todos, virou ambiente de oportunidade para poucos, e isso vem gerando os resultados que as estatísticas registram e que nos desafiam, como gestores, a sermos vetores na formulação de um novo modus operandi para o desenvolvimento regional. Para começar o nosso papo de gestor, gostaria de perguntar ao nosso convidado, presidente Ricardo. Diante desse breve introito, quais oportunidades você enxerga para que o setor privado e suas cadeias produtivas venham a contribuir para que o estado do Tocantins possa alavancar níveis de desenvolvimento regional que superem os paradigmas que se levantam contra todos os esforços de tantos agentes relevantes? Fala, Ricardo. Olha, a contribuição que eu poderia dar ante a esse tema que você fez a provocação e brilhantemente relatou, explanou, eu poderia, para começar a desenvolver um raciocínio lógico, o Tocantins, nas 2 últimas décadas, e eu diria até um pouco mais, nas 3 últimas décadas, experimentou um crescimento do setor primário extraordinário.
nós avançamos algo em torno de 20%, 25% ao ano. Teve ano que cresceu até 30%, por mais que se possa pensar inimaginável esse índice, outros anos menos. Mas nós saltamos aí de uma produção incipiente para uma produção altamente significativa, né? E essa produção primária possibilitou, principalmente na cadeia produtiva de grãos, soja e milho, uma solidificação da base produtiva. Hoje nós temos um grupo de produtores que chegaram há 3 décadas atrás, como eu disse, ou pelo menos há quase 3 décadas, e a produção de grãos, queiram ou não, ela possibilita uma extensão para micro e pequena empresa muito interessante. Já visto que é preciso de um sem número de pequenos negócios para poder dar suporte a essa produção de grãos. Isso cria um desenvolvimento, isso por si só já possibilita um desenvolvimento regional bastante interessante. Mas se eu entendi bem, o tema que nós estamos aqui nos propondo a discutir com mais profundidade é algo que avance isso, né? Ou seja, como esses grãos, ao invés de exportarmos esses grãos, transformarmos esses grãos no estado do Tocantins, para que, ao invés de nós observarmos nos corredores logísticos transporte exclusivamente de grãos, começar a ver transporte de farelo de soja, de ração pronta, de carne de frango, de carne de suíno, né? Até mesmo de carne os grandes confinamentos precisam desses grãos transformados em ração. Então, a oportunidade, eu acho que num horizonte de médio prazo, de 3 a 5 anos, nós vamos ter grandes iniciativas no Estado, possibilitando geração de emprego e renda, né? E essa é a grande vocação do Estado hoje. Se me fosse colocado um desafio como gestor público, eu acho que esse é o tema que nós estamos aqui também para debater, para explorar, e para dar um norte de desenvolvimento regional, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que, ao criar políticas públicas, que se criem políticas públicas que abasteça e irrigue esse processo de desenvolvimento regional, que é a transformação de grãos em proteína animal, principalmente suínos e aves. O que gravita ao redor disso são milhares de pequenos negócios, e eu me atrevo, eu não estou equivocado, não, são milhares de negócios mesmo, desde o pequeno comércio, da pequena prestação de serviço, das indústrias que abasteceriam, para o próprio produtor rural de pequeno porte, de médio porte, as empresas da cadeia logística. Aí nós passaríamos a ser altamente significativos, né, nos números de exportação do Estado, né? E também, é um fator que eu gostaria de chamar a atenção, é que, para isso ocorrer, você precisaria de política pública também na área de educação e saúde, porque você não atrai grandes players para o Estado, né, se você não tiver um serviço público de saúde e educação, né, além da agricultura 4.0, nós precisamos ter uma infraestrutura também 4.0. É o que eu venho chamando a atenção, para que nós, do Tocantins, estejamos por Matopiba, fazendo uma analogia simples e simplória, assim como o Triângulo Mineiro está para Minas Gerais, como o Sudoeste Goiano está para Goiás, né? Nós temos que entender o Tocantins influenciado por uma região que se habituou a chamar de Matopiba, mas que nós temos um futuro extraordinário pela frente, mas nós precisamos ter ferramentas e políticas públicas que permitam e facilitem esse desenvolvimento regional. A contribuição que eu gostaria de dar, estou continuar, e nós poderíamos aprofundar em alguns tópicos que eu listei aqui, mas é esse raciocínio que eu gostaria de preliminarmente desenvolver com vocês. Ok? Era isso. Muito obrigado, Ricardo. Meu caro doutor Tiago Dourado, gestor público, Tiago, repito a pergunta diante desse breve introito.
quais oportunidades você enxerga para que o setor público venha a mudar no seu modo de fazer e contribuir para que o Estado do Tocantins possa alcançar níveis de desenvolvimento regional que supere os paradigmas que se levantam contra todos os esforços de tantos agentes com grau tão alto de relevância? Obrigado pela Vilmar. Quero parabenizar aqui o Ricardo pelo posicionamento dele, que é o relato breve, histórico e do posicionamento. Falar que essa pergunta é uma pergunta ampla, complexa e muito importante. O Tocantins, quando dividiu o estado, aproveitando o gancho do Ricardo, tinha 267 mil habitantes. Hoje o estado, 30 anos depois, tem 1.650.000 habitantes. Então o estado multiplicou a sua população de maneira extraordinária, com muitos imigrantes, pessoas que vieram morar no estado, e, lógico, o seu crescimento demográfico também. Os municípios foram criados, a própria municipalização de diversas fronteiras no estado criou ambientes para que pudesse ocupar os espaços geográficos do estado e otimizar os recursos naturais que existiam em cada espaço desse. E a gente começou com as atividades primárias. O Tocantins tem na sua cultura, meio que uma tradição, a pecuária. A pecuária é muito forte, extensiva, presente em todos os municípios do estado. É um componente fortíssimo do PIB de todos os municípios e faz parte da personalidade cultural do estado. Então, assim, a gente vem nesse momento consolidando o viés da pecuária e da agricultura como o nosso polo de desenvolvimento, porque nós, ainda assim, temos uma população pequena diante do território que nós temos. Então, temos capacidade de produzir para o nosso povo e temos potencial de produzir para comercializar para fora, seja para dentro do Brasil, seja para fora do próprio Brasil, para o comércio internacional. E o que a gente avalia nesse ambiente do ambiente público do desenvolvimento regional? A gente tem que ter um ambiente que esteja aberto à inovação, à agregação de valor, porque a palavra-chave de desenvolvimento regional é inovação. Para você ter uma ideia, esses dias para trás eu estava acompanhando um debate sobre o mercado financeiro, até vou abrir aqui, e avaliando o mercado financeiro. Hoje, 45% de toda a riqueza do planeta Terra está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, assim, são empresas que acumulam um volume de inovação e de recurso muito alto. E esse é um caminho óbvio. A gente precisa gerar mais oportunidades nas vocações que a gente tem. E não só repetir as atividades que a gente tem feito. A gente tem como inovar, tem como criar ambientes de tecnologia, de inovação, e a gente está sendo pressionado por isso. Pressionado, falo, o Brasil acabou de ter o mundo, né? Criar um ambiente em que você cada vez consiga produzir de maneira sustentável. E sustentabilidade é inovação, é você conseguir avançar, otimizando o recurso que você tem e gerando isso. Isso é um caldeirão muito positivo para o desenvolvimento regional, porque a capacidade de a gente atrair gente que está disposta a enfrentar os desafios que são necessários, a encontrar soluções para os problemas que as cadeias vivem, para encontrar soluções para o dilema real da sustentabilidade. O Tocantins, a gente está numa região que tem 4 biomas aqui, né? A gente tem vários encontros e destaque para a própria região amazônica, que a gente faz fronteira e que é uma região visada no mundo inteiro, com um potencial de geração de riqueza gigantesco, de agregação de valor. E a gente precisa inovar nas soluções que são necessárias, criar esse ambiente. Esse ambiente vai desde a política tributária, desde a política de crédito para a inovação, desde a política de simplificação para a inovação, desde um ambiente de aceleração, de startups, um ambiente que promova essas inovações necessárias à agregação de valor.
O Ricardo aqui, com a experiência dele, muito tempo, quando o Pedro Afonso chegou com a JAICA, com a própria Embrapa, foi um canhão de inovação chegando naquela região. Gente com vontade de trabalhar, gente com novas tecnologias, e aí destaca a própria Alisson Polinelli, com plantio direto, que quase ganhou o prêmio Nobel agora. Tudo isso foi naquele momento, na década de 60, 70, explodindo aí, 80, e o Tocantins viveu muito disso. Antes o Norte Goiano viveu muita expectativa de absorver tudo isso. E esse ambiente, ele, lógico que gerou esse potencial gigante de inovação, de crescimento que a gente tem. Agora a gente precisa realmente destravar coisas que estão travando o Estado, entre legislação ambiental excessivamente burocrática, uma super responsabilidade do Estado nisso, que na verdade o produtor ele é responsável, ele conhece o que tem que ser feito, ele tem que ser responsabilizado por isso, e também tem que ter facilidade para que possa andar mais rápido. Não dá para a gente falar em evolução quando a gente demora 3 anos para conseguir um licenciamento ambiental, quando a gente demora muito tempo para fazer alterações contratuais, quando os incentivos não estão alinhados com essa inovação. E eu acho que existem caminhos que já foram testados no mundo inteiro, que a gente vê que conseguiu dar resultado e que a gente pode adequar ao nosso foco. Então, de maneira macro, a pergunta até pontual do ponto de vista público, ela pejora esses pontos. Ressaltando um quesito importante, Vilmar, que você pautou, a existência de um ambiente para capacitação. Você falou das universidades que foram criadas, desse ambiente de formação de mão de obra. Eu defendo que o ambiente de desenvolvimento, não só o ambiente de desenvolvimento sustentável, ele tem que ter quatro eixos. Tem que ter matéria-prima daquilo que vai se produzir, você tem que ter mão de obra qualificada para trabalhar, você tem que ter acesso à tecnologia e inovações para poder implantar as tecnologias, ser mais produtivo, mais eficiente, e você tem que, de alguma forma, ter acesso ao mercado, para que tudo aquilo que seja produzido consiga ter acesso a uma sustentabilidade econômica. Então, o Ricardo pautou aqui a questão logística. A questão logística para o Tocantins é essencial, porque a gente tem um mercado consumidor pequeno em relação ao nosso potencial produtivo e a gente tem que otimizar a nossa visão logística de uma maneira que a gente possa chegar aos mercados consumidores competitivos, entregando aquilo que o consumidor final quer na ponta. Então, acho que esses vieses têm que ser trabalhados e a gente não é fácil. Como vocês sabem, já fui secretário de Agricultura, já fui presidente do Ruraltis, tive como contribuir com isso, eu acredito que uma parte do beija-flor, de jogar aquela água no fogo, tentar gerar esse ambiente, mas são muitas forças no ambiente político, são muitas forças divergentes, mas eu tenho clareza do que é preciso. E é preciso realmente destravar elos importantes para que a gente possa avançar. Excelente. Eu vou aprofundar um pouquinho mais com cada um de vocês. Vou voltar para o Ricardo. Ricardo, você sabe exatamente qual é a necessidade que nós temos em relação às questões educacionais, né, do ponto de vista do domínio tecnológico, educacionais e tecnológicas, para favorecer o processo produtivo e alcançar esses resultados que o Tiago acabou de se referir, alcançar o mercado, né, final, onde o resultado daquilo que foi produzido retorna como, né, riqueza para a sociedade. Então, eu gostaria que você pontuasse, vamos ser um pouco mais pontual agora, dos aspectos educacionais e tecnológicos, né, para o produtor do estado do Tocantins. O que é que você pensa que tem de lacunas a serem preenchidas e também o que é que você sugere de modus operandi a ser sugerido pelos gestores públicos para se fazer diferente. Exemplo, eu vou citar um ponto, né? Digamos, o modelo de educação do Senai, do Senac, né, e de tantos outros, do Sistema S, né? Nós estamos com um modelo que mudou
digamos assim, nos últimos 50 anos, mudou substancialmente, ou a gente ainda continua com 60%, 70% daquilo que se fazia há 40, 50 anos atrás? Olha, Vilmar e amigos, o Thiago e você, Vilmar, com essa questão, me dá uma oportunidade de discorrer. Eu vou procurar ser o mais específico e pontual possível. Quando o Thiago fala que é preciso capacitar as pessoas, os produtores, capacitar os gestores, capacitar a mão de obra de chão de fábrica, por exemplo, vamos trazer para um exemplo que, através dos exemplos, a gente leva a um entendimento melhor, né? Eu explanei aqui na minha primeira intervenção que eu vejo como possibilidade de avanço significativo na agroindustrialização do Estado, a cadeia, você converter o que já se produz de grãos em proteína animal, suínos e aves. Por exemplo, eu não quero ser repetitivo, mas a gente, como você me propôs que seja específico e pontual, e as questões que o Thiago abordou, você passa a ter uma necessidade muito grande de mão de obra em vários níveis. Gestão empresarial, inovação tecnológica, capacitação dos produtores rurais, capacitação dos trabalhadores para essas agroindústrias. Junto com um processo de desenvolvimento, é preciso ter, dando suporte a esse projeto, uma gestão pública que tenha noção exata de o quão nós estamos ainda despreparados para que esses empreendimentos agroindustriais venham a ter êxito no Estado. Claro que isso está na mão do empresário, da iniciativa privada, seja uma cooperativa, seja uma empresa mercantil tradicional, mas é preciso ter isso muito claro em mente, porque senão nós não vamos conseguir ter êxito, ter sucesso nesses empreendimentos. Por exemplo, uma indústria de suínos e aves, uma indústria de ração, uma indústria que faça polpa de fruta, uma indústria de papel e celulose, um grande frigorífico, né? Você precisa ter gestores, trabalhadores amplamente qualificados, senão o empreendedor, o investidor, começa a importar mão de obra de outras regiões do Estado. Então, olha que risco nós corremos. E o que se fazia há 30, 40, 50 anos atrás, Vilmar, como você bem explanou, hoje nós já temos um nível de inovação tecnológica nas indústrias, por exemplo, que é totalmente diferente. Processos inovadores foram sendo agregados aos processos de décadas atrás. E hoje existe uma demanda por mão de obra muito mais qualificada, né? Até porque o mercado externo está demandando produtos, como o Thiago bem frisou, ambientalmente sustentáveis, quer dizer, aí entra um processo de rastreabilidade, né, Thiago? Quem compra os nossos produtos lá fora vão nos exigir certificação, vão nos exigir uma série de procedimentos na base primária da produção e depois na transformação disso nas indústrias, que nós vamos ter padrões e normas muito rígidas que o consumidor europeu que vai lá na gôndola do supermercado, ele está interessado em saber aquela carne de frango ou aquele steak de frango, o produtor que produziu o frango respeitou, né, ou teve critérios de produção desse frango, a indústria ou a cooperativa que trouxe esse frango, né, alimentou esse frango com que ração, os grãos que deram origem à ração foram produzidos, quer dizer, vai ser um processo de uma complexidade que pode parecer insuperável, mas nós vamos ter que seguir isso. E não há que se falar nesse processo de desenvolvimento regional se o governo do Estado, por exemplo, e o governo os governos municipais que estão ao redor desses empreendimentos, se não tiverem uma noção clara que eles precisam ter uma política pública que preparem esses trabalhadores, que deem conforto para esses empreendedores, sejam cooperativas ou não, de poder implantar esses projetos, né?
Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é preciso ter, claro, uma política de capacitação, formação de mão de obra, acessibilidade à internet, né? Nós ainda temos gargalos no campo, gargalos seríssimos, né? É preciso ter os gestores públicos, né, das secretarias afins precisam estar atentas a isso, conectividade, formação de mão de obra. As universidades têm um papel essencial nisso, porque não é só formar mão de obra de chão de fábrica, é formar mão de obra de gestão, de inovação tecnológica, engenheiros mecânicos, aliado nessa esteira, aí você começa a puxar uma coisa, puxa outra, né? Qualidade de vida, né? Você precisa ter infraestrutura, você precisa ter moradia para essas pessoas, moradias dignas, você precisa ter um município dotado de uma infraestrutura de saúde, por exemplo, senão você passa a ser um gargalo insuperável, né? Você precisa ter uma série de políticas públicas que, caso contrário, os empreendedores vão dar preferência a ir para um estado ou para uma região onde eles consigam enxergar com mais clareza isso. Aí esses postos, aí nós do Tocantins corremos um sério risco, tá? Eu queria propor isso para reflexão também. É preciso os nossos gestores públicos estar atentos a esse estado de coisas, né? É claro que o nosso tempo é curto, mas era papo aí para horas e horas, né, Tiago? Mas é isso. Eu espero ter conseguido externar, né, o quão importante, Vilmar, esse desafio que você, essa pergunta e essa propositura que você nos fez com relação ao processo de educação, a educação no seu amplo espectro, né, para ter como desenvolver, senão o desenvolvimento regional ele fica comprometido. É isso, então, eu espero ter me feito entender. Ficou claro, Ricardo. O que eu quero complementar, só dizer o seguinte, o poder público, ele é gerido por mandatários que são eleitos, e eles não têm obrigação nenhuma de conhecer, né, profundamente essas questões. As questões que o Ricardo conhece, as questões que o Tiago conhece, as questões que os gestores públicos conhecem. Eles não têm essa obrigação. Agora, é uma situação que precisa da gente contribuir, aí eu acho que é nosso papel, fazermos entender que existem quadros técnicos, existem pessoal que passa a vida inteira, está dedicando sua vida inteira, né, a conhecer esses problemas para contribuir, e não é na questão de pedir emprego, de ser empregado, de ser funcionário disso ou daquilo. Muitas vezes é apenas a questão de uma orientação. Um exemplo que eu cito para você, dentro dessa bandeira que você acabou de concluir o seu raciocínio, é que o processo de locação, de atração dos investidores, ele é altamente competitivo. E ele não é competitivo só no território regional e nem no nacional. Ele é competitivo no âmbito internacional, em âmbito global. A competição é super acirrada. As empresas hoje, os grandes grupos econômicos, eles são altamente flutuantes. A gente viu a Ford largar uma estrutura fantástica dentro do Brasil e foi ali para um país vizinho, né? Simplesmente porque as oportunidades, né? As conexões, as facilidades, né? As vantagens compensaram. Cabe largar uma indústria de talvez 2, 3 bilhões de reais, né? Em funcionamento, larga para lá e vamos começar um negócio novo, porque em 10 e 20 anos nós estamos ganhando esse dinheiro 10 vezes esse valor. Então, é importante que os gestores públicos entendam que existem quadros qualificados, né, que conhecem essas realidades, e eles passarem a comprar essas ideias, não comprar financeiramente, comprar intelectualmente essas ideias para poder colocar nos seus catálogos, nos seus escopos de gestão, um modelo de desenvolvimento mais competitivo, mais eficaz, né? E, inclusive, instruindo o sistema educacional, que eu me referi à questão do tempo de
tipo educacional com pouca evolução, porque eu analisei o seguinte, olha, eu tenho um irmão que fez mecânica no Senai há 30 anos, né? Como é que era o modelo mecânico no Senai há 30 anos? Ensinava-se a consertar automóveis sem tecnologia. Hoje, ensina-se com tecnologia, mas ensina-se para o cara operar em rede? Não, né? Ensina-se para o cara operar à distância, né? Eletronicamente, consertar os veículos de uma forma... Porque é esse o equipamento que vai vir para nós usarmos daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, o automóvel tem o seu diagnóstico na tela do seu próprio equipamento, do próprio veículo, ou na tela do celular do seu condutor, né? E o diagnóstico está pronto e você vai entrar em contato com o técnico. E aonde você vai achar esse técnico? Temos que procurar o pessoal só em São Paulo? Só no Rio? Tem que entrar em contato com o exterior, né? Então, um pouco... Eu usei todos os extremos possíveis para poder citar que existem muitos meios, lógico, né? Tá. Mas eu vou voltar para o Tiago, principalmente, Tiago, nesse sentido. Tiago, você colocou muito bem a questão das oportunidades e da mudança da nossa realidade, 260 e poucos mil habitantes para 1.650.000 habitantes, né? Você colocou que o sistema produtivo regional, ele vem se fortalecendo, se consolidando e vem melhorando. Mas, digamos, para efeito de desenvolvimento regional, na busca de superar os paradigmas, porque é uma coisa importante, Tiago, a gente entender assim, se nós crescermos 10% aqui no estado do Tocantins, no nosso PIB de 35 bilhões, nós vamos crescer 3,5 bilhões ao ano. Se São Paulo cresce 1% no seu PIB de 200, 300 bilhões, ou 500 bilhões, parece, se eu não me engano, 500 bilhões, se ele crescer 1%, são 50 bilhões, né? Parece que é isso. Se eu não me engano, é um raciocínio assim. Às vezes, 10, 20 vezes mais do que nós. Essa riqueza do Estado, aí não se compara, mas se vai se dizer o seguinte, essa riqueza do Estado de São Paulo, que vai ser distribuída na sua sociedade, e os 3,5 bilhões que vai ser distribuído no nosso ambiente, eles vão contribuir efetivamente para a gente diminuir esse poço do desenvolvimento dos Estados desenvolvidos com o nosso, ou estamos condenados a sermos Estado subdesenvolvido para a eternidade. Então, a minha provocação com você é: o que os gestores públicos precisam de enxergar, precisam de entender para poder contribuir, e aí você teve essas experiências, você teve conhecimento, e você até colocou, né? Existem forças puxando para todo lado, né? No ambiente político, né? Mas a gente precisa de contribuir. Como gestores públicos, a responsabilidade está conosco. Então, a fala é sua. Vilmar, esse debate é sempre bom e é a oportunidade de falar. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros lugares do planeta, né, e pensamentos diferentes do ponto de vista culturais, religiosos. Isso me fez refletir sobre muitos paradigmas que a gente vive, né, sabendo que cada povo pode escolher a sua solução, o seu futuro. E isso é uma fonte importante de liberdade para a escolha. Mas eu quero até aproveitar que a gente está falando aqui da Coapa, do Ricardo, de agricultura. Por exemplo, o Brasil, apesar de ser o maior produtor de soja, ele é o quarto maior consumidor. Ele é o maior produtor, mas é o quarto maior consumidor. A Argentina, inclusive, consome mais soja do que o Brasil. Do Tocantins, especificamente, a gente exportou para fora do Brasil 75% de toda a soja produzida, agora em 2021. 25% apenas ficou no Brasil. Não quer dizer nem que ficou no Tocantins, ficou no Brasil. Então, a gente tem talvez uma cadeia primordial. A gente pode balizar nas duas, pecuária e a cadeia da soja especificamente. E a gente tem um baixíssimo agregação de valor. Menos de 1/3 do que se produz agrega. E aí a gente não fala... o Ricardo apresentou aqui um viés de transformar a proteína animal em proteína vegetal em proteína animal. É um viés super importante
para poder democratizar o acesso à renda, principalmente porque as famílias vão ser muito necessárias na implantação desses projetos. São projetos que naturalmente precisa das famílias envolvidas, então são pequenas propriedades. A gente tem até uma conta, Ricardo, que é o seguinte, que 30 hectares de granja avícola equivale a 30 mil hectares de soja. 30 hectares equivale a 30 mil hectares no PIB. Então, a agregação de valor é muito alta e a gente precisa avançar. E não só nisso, precisa avançar em outras transformações. Eu falo da soja porque a soja é muito importante para a gente. A soja tem 4 níveis de processamento. A soja in natura, o farelo da soja, o óleo da soja, né, processado, e a parte de fibras. Então, você tem 4 gigantes indústrias para serem trabalhadas nessa cadeia e que a gente tem que criar um ambiente de atração e inovação, porque a gente já é um grande player nesse mercado. Nós somos o 9º maior produtor de soja do Brasil, né? Superando aí 3,5 milhões de toneladas de soja. Então, a gente tem capacidade, tem continuidade na produção, tem uma sequência, superamos em 1.100.000 hectares de soja plantados. Então, isso é fundamental. Falo disso por quê? Porque se a gente já tem algo bom que está dando certo, a melhor coisa é a gente vocacionar isso. A gente potencializar aquilo que a gente já está fazendo e que já faz parte da nossa cultura. Então, eu acredito muito que a gente tenha que ter esse papel. E como a gente veio com esse viés de educação, mas como educação é uma coisa muito ampla e a gente debate toda hora sobre isso, eu falo ainda mais sobre desburocratização do empreendedorismo, a dificuldade de abrir-se empresa, de fechar a empresa, dos riscos iminentes da pessoa querer inovar no Brasil. Isso é muito ruim, porque desencoraja as pessoas a arriscarem. E o medo do risco faz a pessoa não querer inovar. A gente tem que avançar nisso, então, o vínculo com crédito, isso, e criar um ambiente que promova a inovação, que as pessoas tenham vontade de agregar. Aí, vamos supor, os filhos dos produtores vão além, eles vão além de produzir, eles vão querer criar soluções tecnológicas para melhorar a lavoura, vão criar soluções tecnológicas para agregar valor na lavoura, e aí tem muito disso. Então, assim, o que o Ricardo está fazendo hoje é de um significado singular na história do Tocantins, que é produtores pensando em como transformar, em como agregar valor, em como desenvolver mais isso aqui. Então, esse pensamento é um pensamento que só é possível coletivamente, o que o Ricardo está vendo, porque o produtor, na sua individualidade, ele pensa que ele vai fazer aquilo que é custo relativo mais barato de esforço dele. Então, o mais barato é alguém vir aqui comprar de mim e eu entregar. Eu não tenho que ter um trabalho com isso. Enquanto, na verdade, se pensa de maneira macro, o potencial de agregação de valor, ele vai ser transformador. Eu não tenho dúvida que os sonhos da Coapa, os sonhos do Ricardo, da diretoria, de todos que estão plantando, começando, iniciando essa semente, eles vão ser revolucionários para a história do Estado. E tem que ser plantados em outras regiões. Isso desde o pequeno, desde a cooperativa de leite, desde o cara que vai cooperar frutas tropicais do Cerrado. A gente tem distritos irrigados com potencial de fruticultura que tem que trabalhar. A gente tem sementes sendo plantadas aqui com inovação tecnológica na nossa várzea e também essa questão da segurança jurídica. Isso é muito importante, cara. O que você está falando aqui, eu lembrei desse ponto e, assim, em inovação, a gente fala que o Tocantins ele tem água demais, então a gente tem um potencial de irrigação enorme. E a própria Agência Nacional de Águas fala que o Tocantins é responsável pelo potencial de 16% de todo o potencial de irrigação do Brasil. A gente tem um potencial maior do que a região sul e sudeste juntas. Isso está lá no relatório da ANA. Então, tem que inovar na questão da irrigação, mas o governo tem que oferecer segurança para o produtor. Ele não pode estar toda hora sendo ameaçado. E isso precisa avançar, essa questão do ambiente de inovação com segurança, com um ambiente que promova realmente as pessoas a sonharem, a quererem avançar e empreender. E é um desafio que não é só do Tocantins, né, Ricardo, né, Vilmar?
nesse sentido também, um desafio brasileiro, essa liberdade que precisa ter no empreendedorismo. Hoje, eu até gosto muito desse ambiente, dessa conversa o Vale do Silício tem um mantra que é muito importante, que fala assim, de sucesso, de fracasso em fracasso que se faz o sucesso. O medo de fracassar no empreendedorismo, no ambiente nosso, é tão grande que o sucesso é muito difícil de chegar, porque cadê as pessoas fracassando? O fracasso é tijolo para fazer a edificação do sucesso. E as pessoas precisam criar um ambiente de riscos. E falta isso na gestão pública, falta isso na visão dos gestores, falta um fomento a essa ambientação do empreendedorismo. Isso é fundamental para que a gente possa promover desenvolvimento, porque aí as pessoas daquela cidade, de uma cidade pequena, começam a ver como que eu posso agregar valor na cadeia produtiva da minha cidade, como que eu posso desenvolver, como que eu posso inovar. Hoje, a inovação para os nossos tocantinenses, para muitos do interior, é como se fosse uma coisa extraterrestre. A inovação ocorre em São Paulo, ocorre nos Estados Unidos. Não, a inovação ocorre na cidade pequena. A pessoa que está vivendo ali é que sabe as dificuldades, sabe os problemas daquela cidade, sabe onde estão os gargalos, aquilo que precisa ser resolvido. A gente tem que criar esse ambiente para que as pessoas queiram inovar e vencer nesse sentido. Então, eu vejo muito esse viés aí, Vilmar e Ricardo. Ótimo, Tiago, ótimo. Nós estamos falando bastante e eu vou provocar vocês um pouquinho mais, no sentido da gente ser um pouco mais... É uma tentativa. Desenvolvimento regional não tem receita nenhuma, mas como a gente se propôs a falar de desenvolvimento regional na prática, tá? Vou fazer um históricozinho em breve aqui e vou voltar uma pergunta. Para os dois, provavelmente, né? Primeiramente, eu vou voltar agora para o Tiago, vou fazer uma inversão, tá? Mas é o seguinte, olha, em 2019, quando a população estimada do Tocantins era de 1.560.000 habitantes, destes, 1.224.600 se encontravam em idade de trabalhar. Porém, só 722.000 é que compunham a nossa força efetiva de trabalho. Sendo que, destes, 500.000 estavam fora do ambiente produtivo. É um desperdício enorme de capacidades e energias, pois lhes faltam oportunidades de toda sorte para entrar no mercado de trabalho formal. Diante desse cenário de mercado produtivo, aliás, quais são os desafios que todos os agentes que promovem o desenvolvimento regional para todos os agentes que promovem o desenvolvimento regional, tá? Quais são os desafios para todos os agentes que promovem o desenvolvimento regional? E quais seriam os novos instrumentos que poderiam possibilitar uma geração exponencial de empregos? Se vocês tiverem uma contribuição mais objetiva, sejam assim o mais objetivo possível, porque a gente quer dar a entender o aspecto pragmático dessas ações. Primeiramente, Tiago, por gentileza. Melhorar dentro do ambiente de simplificar. Política de crédito no Brasil tem que melhorar. A lógica do crédito ele tem que avançar. Não dá para o Brasil suportar mais crédito como esse ambiente inóspito para quem queira correr risco. A legislação ambiental ela precisa simplificar, e ambiental e sanitária, eu acho que ela é uma obrigação do empreendedor que querer investir conhecer as leis. Agora, o Estado exigir vários passos, parecendo que o Estado é dono daquele processo, é totalmente equivocado. A responsabilidade é do produtor, ele conhece as leis, se ele cometer algum erro, tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, essa questão, tanto sanitária quanto ambiental, eu vejo muito, tem que desburocratizar e avançar. A questão fundiária, a gente precisa avançar urgente na regularização fundiária, resolver os problemas que são necessários, até para melhorar o alcance do crédito com a própria regularização fundiária. Isso precisa avançar de maneira urgente e criar um ambiente de atração efetiva, de agregação de valor, que é esse ambiente que, por exemplo, o Ricardo, apesar das dificuldades, está querendo agregar valor. Mas a gente precisa criar esse ambiente fomentando ele, atraindo perspectiva para que as pessoas possam querer agregar valor,
possam querer inovar nas cadeias existentes no Estado e trazer novas cadeias que a gente tem potencial de produzir. Tiago, e lembrando... Só um parênteses. Você coloca perfeitamente, tá? Faça a conexão mostrando o benefício social. Quando você mostra isso daí, todos esses elementos, faça a conexão mostrando quais são, né, os benefícios sociais, né, quanto que a sociedade é alcançada com essas providências que você está citando. Faça essa gentileza. Conexão. Porque a partir do momento que a gente cria esse ambiente e tudo isso, a gente cria um conceito importante que você falou, que é de empregabilidade. Então, as pessoas vão poder empreender, ter o autoemprego, e elas vão gerar novos empregos naquelas cadeias. Vou te dar um exemplo no setor de pecuária. Nós temos um diagnóstico no Brasil inteiro. Praticamente metade do rebanho nosso é abatido de maneira irregular até hoje. Então, o fato de você poder abater e melhorar a gestão das fazendas que são tão carentes de inovação, você tem um potencial de empregabilidade nessa cadeia absurdo, viu? Absurdo. Porque você tem um potencial, quando eu falo de gestão de fazenda, a gente hoje tem uma unidade de animal por hectare. Se a gente chega a 5 animais, a gente tem que ter muito mais gestão, muito mais pessoas empregadas na fazenda para fazer essa gestão. E isso é produzir com sustentabilidade, é fomentar o desenvolvimento local com sustentabilidade e ganhar dinheiro com sustentabilidade. E também você transformar essas cadeias, intensificar, semi-intensificar, colocar novas tecnologias que já estão dispostas e que podem e que cabem no nosso interior do estado de Tocantins. Então, isso vai gerar, na primeira fase, o mais nítido é emprego. Na segunda fase, o PIB econômico daquela região acaba começando a ter interações, até porque um município tem uma vocação e o outro tem outra. Então, um município começa a produzir grão, o outro começa a intensificar a pecuária, o outro começa a produzir leite, o outro começa a produzir grãos, e os municípios vão começando a se interseccionar. Aquele que tem mais água começa a produzir peixe, e esse é o potencial desse cenário de implementação. Na verticalização, a gente agrega valor, a gente gera emprego, a gente gera PIB e a gente gera riqueza para o Estado. Isso é fundamental, essa liberdade que tem que ser proporcionada. Excelente, Tiago. Era isso exatamente que, né, essa conexão. Esse raciocínio vale para você também, Ricardo. Só que eu vou te lembrar um pouquinho, né, vou te colocar um pouquinho lembrando a questão dos ícones citados, né? Você pensar na Embrapa, na Corteva, no Senar, no Senai, no Senac, no Sebrae, nas universidades e faculdades, nos agentes financeiros de fomento, nas cooperativas, instituições de assistência técnica, né? Você pensar nas empresas de logística, rodoferroviárias, e pensar nos outros também, que você, né, os poderes públicos constituídos, que têm mandatos, né, relativamente limitados, né? Você pensando em todos eles, repito a pergunta para você. Eu citei que, relembrando você, Ricardo, que em 2019 tínhamos 1.560.000 habitantes, deles só 1.224.000 compunham a força de trabalho, destes só 722.000, aliás, de 1.560.000, 1.224.000 estavam prontos para trabalhar. E 722.000 é que compunham a nossa força de trabalho. E sendo que desses 722.000, 500.000 estavam fora dos ambientes produtivos. Aí a pergunta minha foi, quais são os desafios para todos os agentes que promovem o desenvolvimento regional? Isso inclui nós, inclusive nós somos agentes, tá? E quais seriam os novos instrumentos que poderiam possibilitar uma geração exponencial de empregos? Você foge um pouco agora da colocação do Tiago, ele falou sobre a questão da agilidade nos processos de concessão dos financiamentos, né? Ele falou da agilidade no processo de constituição das empresas, e ele falou sobre a regularização fundiária. Você fugindo desses 3 pontos, os demais estão todos abertos para você. Pode falar, Ricardo, muito obrigado. Bom, Vilmar, Tiago, eu tenho muito pouco a acrescentar, apesar de eu vou tentar explorar um pouco mais as outras vertentes, mas na realidade o Tiago, como um profundo conhecedor do tema desenvolvimento regional, daquilo que é preciso para gerar desenvolvimento regional, o Tiago, eu tenho muito pouco a acrescentar à fala dele. É sempre um pouco difícil falar depois do Tiago, exatamente por isso, Tiago, mas assina embaixo, tá? Se tiver a sua permissão, obviamente, tá
tudo perfeito. Eu gostaria de só... Eu não tinha essa noção, sabe, Vilmar? São 500 mil tocantinenses, ou pessoas que vieram de outros lugares e vivem no estado do Tocantins, fora do ambiente de trabalho. Eu recebo isso como uma porrada no queixo. Isso é muito... É um cenário que chega a entristecer um pouco, né? Eu queria, para agregar ao que o Thiago explanou brilhantemente, cabe ao poder público, a esses que disputam a eleição e esses que assumem o poder executivo e legislativo, cabem a eles também uma responsabilidade muito grande sobre isso. Porque essa realidade se vence com muito planejamento, se vence com muito planejamento estratégico, planejamento operacional. Você disse aí, Vilmar, há instantes atrás, que cabe a esses gestores que disputam a eleição e que ganham a eleição, nada contra eles, tá? Nada contra eles. As forças políticas que movem, a alavanca que move o mundo. Mas eles precisam saber e assumir a condição que existe uma bagagem técnica muito forte nos próprios quadros do funcionalismo público, que tem um conhecimento acumulado ao longo, desde a criação do Tocantins, antes da criação do Tocantins, que esses agentes e essas pessoas podem servir de alavanca e podem promover, pode reverter esse quadro catastrófico, para que a gente não tome a porrada no queixo. Eles precisam assumir a condição que eles são meros agentes, disputam a eleição, ganham a eleição, mas quase que o papel principal do filme tem que ficar com a gente aí, com essas instituições que você citou, Vilmar, Embrapa, as universidades, o Sistema S, tá? Eu gostaria de dar um destaque, eu peço a licença para dar um destaque no Sescop, porque eu vejo o cooperativismo no estado do Tocantins uma forma de concretizar isso que o Thiago falou. Você pode não ter um empreendimento, não só de grandes projetos tem o desenvolvimento regional, pequenos projetos também formam um ambiente favorável para o desenvolvimento regional, né? Negócios agro e negócios também de indústria e comércio, né? Então, é preciso valorizar isso, valorizar a Embrapa, e é um processo que nasce lá de Brasília também, sabe, Vilmar? É preciso resgatar. A Embrapa hoje tem um volume de tecnologia pesquisada e armazenada que é preciso só validar, isso no setor agro. O Sistema S pode ajudar bastante. Vocês, gestores públicos, e eu cito aqui sem a menor intenção de fazer média, mas, Vilmar, quantos e quantos anos, Vilmar, que a gente já está aí travando contatos, o Thiago também, já tive um sem número de vezes com ele, a gente sabe exatamente. E eu me atrevo a dizer o seguinte, sem querer polemizar nada. Vocês, ou nós temos que assumir esse planejamento estratégico do Estado, né? Esses agentes políticos, governador, secretários de Estado, deputados estaduais, para ficar no âmbito do Tocantins, eles têm que se revestir da autoridade política, atrapalhar o menos possível, tá? Eu volto a repetir, eu estou um pouco preocupado aqui de parecer grosseiro, sabe, Thiago? Não é isso, não é essa a minha intenção, não. Eles precisam nos empoderar, esses executivos, empoderar o Thiago, empoderar o Vilmar, empoderar um sem número de pessoas, né, nas várias secretarias estaduais, que são muito capacitados a criar esse ambiente favorável de negócios, né? Porque aí vai vir todo um desenvolvimento social também. Você não adianta ter ilhas de prosperidade no Estado num mar de miséria, né? Nós não podemos ter exemplos de prosperidade, de desenvolvimento, com esse abismo social,
que tem no Estado. Isso é meio um quadro geral da nação e até alguns países do mundo subdesenvolvido, mas que a gente precisa romper isso. Eu vejo não quero aqui ficar fazendo média, não sou disso, mas eu vejo um corpo técnico nas secretarias de Indústria e Comércio, Planejamento, Agricultura, que se esses detentores do poder político deixarem esse pessoal trabalhar, o Estado do Tocantins vai decolar. Já está decolando, né, mas vai decolar numa velocidade muito maior. Nós precisamos trazer esses 500 mil irmãos tocantinenses para o ambiente de trabalho. Nós não podemos ficar... Aí me desculpem os detentores do poder político, eles precisam se render, que é preciso ter planejamento, né? Eles não são os atores principais, eles são coadjuvantes, os atores principais somos nós. É isso, eu fugi um pouquinho, me perdoem, mas é isso que eu penso, sabe? E valorizando essas instituições que você disse aí, Vilmar. É isso. É isso. Sim, cara, muito obrigado. Eu vou complementar um pouquinho, fazendo duas afirmações. A Gesto, dentro desse quadro todinho, a Gesto, a Associação dos Gestores Públicos do Tocantins, é hoje, né, um meio, né, um ambiente importante para contribuir nesse processo. Ali naquele ambiente estão associados grandes quadros muito qualificados, altamente qualificados para contribuir nesse processo. Esse é uma afirmativa. Eu quero estender um pouco a sua fala e talvez ampliar um pouco a do Tiago, que realmente foi perfeita, foi excelente, ele foi pontual, e eu vou me permitir colocar um pouco mais amplo. Dizer assim, Tiago, olha, a Embrapa Peixes está no Tocantins, e nós já há mais de 10 anos, não é, Tiago? Há mais de 10 anos. E nós não avançamos na piscicultura tanto quanto Rondônia avançou. Rondônia tem Embrapa Peixes no estado deles, Tiago? Creio que não, né? Não. Não tem. Pois é. Então, essas coisas que a gente percebe que existe desconexão, existe incompreensão da gestão pública a respeito desses ícones, a respeito dessas ferramentas que estão bem no alcance da mão dos gestores, e não recebe o devido, né, apoio, a devida orientação, a devida estímulo para poder contribuir para o desenvolvimento regional. Então, aí está um pecado bem claro, bem evidente de um modelo de gestão que precisa melhorar. Mas vou me estender também à questão do Senai, que recebe recursos nacionais, né? Recursos do sistema previdenciário, que é feito um compartilhamento com as federações, né? E todo o sistema S. Tá? Eu penso assim, que os estados não precisam de se ficar dependendo da União, mas os estados, o governo do estado tem um nível de poder, de influência, capaz de dizer nas instituições, nas federações e nas instituições educacionais, dizer, olha, podemos fazer isso, isso e isso. Nós queremos avançar tecnologicamente. Vocês têm necessidade de algum equipamento, de alguma formação, de alguma qualificação, de uma formação internacional da gestão ou dos professores para melhorar o processo e a gente passar a instruir os qualificandos no processo de formação de redes de serviço, redes de operacionais, tá? Vamos pensar para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é possível, quer dizer, o gestor público, né, o detentor do poder, embora eles sempre reclamem que o tempo de 4 anos é muito pouco, e também eu acho isso, né, eu concordo com essa premissa, tá? Mas é preciso todo mundo entender que quando entra no processo político, se são 4 anos, se são 8 anos, o tempo que for, ele tem que agir positivamente, proativamente, o tempo que for. São 4 anos, tem que ter o máximo de, né, proatividade. Então, essa é uma questão. Digamos, então, vamos, então, estender para a questão, fora do Sistema S, fora da Embrapa, para a questão das universidades. A afirmativa que eu acabei de fazer é válida também. Olha, o Estado tem interesse
vamos reunir com os reitores das universidades, fazer né? O Estado tem interesse. E aí leva os técnicos dele, do governo, para dizer, olha, o nosso mercado está perdendo oportunidade nisso, nisso e nisso, naquilo. Então, eu estou dizendo dessa forma para dizer que desenvolvimento regional, na prática, se faz com algumas ações muito simples, muito elementares, muito alcançáveis por qualquer pessoa, qualquer gestor. Tá? E aí eu volto um exemplo para as questões institucionais. Vou citar o caso da SEAGRO e da Secretaria de Indústria e Comércio, né, como exemplos. Tá? A SEAGRO, ela vai nas instituições. Então, o que eu falei que é válido para o gestor público, que quando a gente pensa nesse momento, a gente pensa no governador, mas vale também para os secretários. Né? Vamos discutir, vamos convidar os componentes da gestão pública, dos municípios, os componentes da gestão pública do Estado, e vamos discutir exatamente qual é a questão, né, de oportunidades que estamos perdendo. Onde é que podemos nos fortalecer junto às universidades, junto à formação do pensamento do desenvolvimento regional. Tá? Então, essas questões, elas são elementos que fragilizam e nos fazem perder. Eu estou aqui no Tocantins há 27 anos. Né? Eu sou filho da terra, eu sou de Babassulândia, viu? E fui criado no Mato Grosso, me eduquei em Goiás, porque a minha educação foi eu mesmo que paguei, então, né? E depois vim para o Tocantins. Aqui também eu ainda fiz graduação em Direito, né? Mas lá de lá eu já vim com 2 formações. Então, é importante, eu acho que a gente começar a entender, existem muitas opções, viu, Ricardo, viu, Tiago? Muitas opções que são opções pragmáticas e que são, eu acho que, muito da responsabilidade de nós, gestores públicos, dizermos ao governo, né, talvez numa carta através da Gesto, aí é um desafio, viu, Rogério? Né? Uma carta do governo dizendo aos deputados, né, aos poderes constituídos, aos mandatários, aos detentores de mandato, dizendo, olha, a prefeita, aos vereadores, né, olha, podemos encaminhar as coisas, né, de uma forma, talvez, imagina só, Tiago, você está no município, você está fazendo convite para o secretário de Agricultura, pedindo à prefeita que faça convite ao governador, que convide os outros prefeitos. Vamos discutir essa questão, gente, tá? Nós estamos andando, estamos marcando passo. Essa questão do PIB do 0,5%, tá? E estamos dizendo que a coisa, o rumo não está certo, não. Essa questão de nós estarmos temos evoluído de 10% para 20% do PIB de Goiás em 10 anos, e depois estagnado 20 anos em 20%, tá? Está dizendo para nós que se nós somos um Estado novo e que somos um Estado das oportunidades, que nós temos que evoluir isso, nós temos que chegar em 22, em 21, em 23, em 24, em 25, a gente tem que evoluir. Em 20 anos, nós não podemos passar mais 20 anos, inteirar 40 anos, a 20% do PIB de Goiás, porque realmente, né, na verdade, o que aconteceu é que com a divisão de Goiás e o Tocantins, que era para ser a bola da vez, nas palavras do finado Eudoro Pedrosa, né, ele usava essa expressão, né, na verdade, Goiás é que virou a bola da vez. Foi Goiás que conseguiu atrair investidores de muito mais expressividade, investimentos muito maiores, negócios muito mais tecnológicos, né, muito mais tecnologia do que o Tocantins. Nós que tínhamos essa expectativa, né, e vimos acontecer o inverso. Por isso, o PIB de Goiás está passando de 200 bilhões hoje, e nós estamos alcançando 36,6 bilhões de reais de PIB anual. Então, eu acho que PIB não mede riqueza, é lógico, sei disso, isso é clássico, mas são parâmetros que a gente toma para poder dizer, olha, o nosso desenvolvimento, e isso não representa desenvolvimento também, representa crescimento. Só que o crescimento, ele é um elemento que compõe, né, que pode trazer consigo o desenvolvimento. Desenvolvimento é uma outra coisa, né? Mas sem crescimento não tem muito desenvolvimento, a não ser que seja um modelo mais social. Nós somos um modelo de desenvolvimento de capital, então, nessa viés do modelo capitalista, nós precisamos da força do desenvolvimento, da força do crescimento para poder vir a reboque, lógico, não vir a reboque, né? O melhor que seja vir, pelo menos, paralelamente, o desenvolvimento regional. Eu acho que tenho mais uma pergunta, só um minutinho. Acho não, tenho certeza, né Rogério?
Na vertente social, os índices oficiais demonstram que 31,5% da população tocantinense possui rendimento de apenas R$ 415 mensais. Essa é outra porrada que eu levei no queixo, viu, Ricardo? Tá? Isso representa quase 500 mil de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Aquelas 500 mil pessoas lá, aqui lá mesmo, tá? Né? Destas, 100 mil pessoas vivem abaixo da linha de extrema pobreza, com rendimentos inferiores a R$ 143 por mês, segundo os dados do IBGE do ano 2018. Então, mais uma porrada no queixo nossa, né? Eu tomo para mim direto essas pancadas, por isso, às vezes, eu falo com uma certa empolgação, com certo entusiasmo, por causa de que acho que tenho informações que podem contribuir e conheço muitas pessoas e estou num grupo que da Gesto, que realmente tem domínio da informação para contribuir com a gestão pública e, às vezes, a gente, né, é desconsiderado. Às vezes, não. Né? Os técnicos de todos os governos, não só a nível estadual, mas a nível municipal, eles são sempre conceituados como pessoas de segunda linha, porque quem ganha mandato é quem recebe voto, e quem recebe voto tem a credencial da sociedade, e com a credencial da sociedade, a importância deles, eles se julgam muito melhores, muito maiores. E aí tá. Então, tem, como gestores públicos, qual a avaliação podemos fazer desta cruel realidade em uma região com tantas potencialidades? É público e notório que recursos existem, tanto os financeiros quanto estruturais e pessoais. Aí podemos acrescentar os recursos ambientais, os recursos tecnológicos, né, tais como citados na introdução. Aí, então, é possível reconhecer que o modelo de aplicação e o foco, tanto de todos os níveis de recurso, precisam ser reavaliados? Ou podemos indicar formas mais eficazes de aplicá-los para mudar os cruéis resultados que as estatísticas nos revelam? Agora, primeiramente, o Ricardo. Por favor, Ricardo. Bom, é possível reverter isso, sim. É possível reverter isso. Nós precisamos ter uma política de atração de investimentos, atração de empreendimentos no setor agroindustrial, comércio também. É preciso um conjunto. Eu acho que tudo isso aqui, se a gente for fazer um extrato disso tudo que a gente falou aqui nessa hora e pouco que a gente está debatendo o tema de desenvolvimento regional, o gestor público tocantinense deve ser participante efetivo. Eu acredito realmente que essa associação, Vilmar, tem pessoas altamente capacitadas, eu não tenho dúvida nenhuma, eu corroboro, assino embaixo do que você falou também. É preciso, nós estamos atrasados, nós estamos numa corrida e a gente está umas 2 voltas atrasado, a gente precisa recuperar, fazer uma corrida de recuperação. Nessa corrida de recuperação, a gente precisa ter uma equipe nos boxes capaz de nos atender, capaz de nos fornecer um planejamento estratégico, capaz de nos fornecer políticas públicas. Quais são efetivamente essas políticas públicas? Essas políticas públicas são ações de governos do Estado e dos municípios que favoreçam o ambiente de negócios, que favoreçam mais do que o ambiente de negócios, que favoreça um desenvolvimento educacional nos vários níveis, educacional na esfera universitária, educacional na esfera de formação profissional, educacional na esfera da formação básica, porque povo educado é povo que vai ascendendo os degraus do desenvolvimento humano, vai melhorando, aí passa por IDH, aí passa por melhoria da qualidade de vida, né? Então, é preciso ter um conjunto de políticas públicas que favoreçam isso, para que realmente... Nós estamos umas 2 voltas atrasados nessa corrida, nós precisamos fazer essa corrida de recuperação aí. O que fazer, eu tenho certeza... Eu estou aqui diante de 2 pessoas hoje que sabem exatamente o que precisa ser feito, Vilmar e Tiago. Eu acredito realmente nisso. A gente já se conhece há um bom tempo, sabe que nós não precisamos fazer média uns com os outros. Só vocês podem fazer essa corrida de recuperação. Eu oro, peço a Deus que os mandatários, né, que detêm o voto, como você disse, percebam isso e enxerguem isso e que instrumentalizem
essa corrida de recuperação na competência e na eficácia de vocês, gestores públicos do Estado do Tocantins. Realmente eu peço muito a Deus isso, eu oro por isso. Tá? Bem. Perdão se eu não fui mais específico, é isso. Tiago, preciso de repetir os dados ou você... Não, precisa não. Tá, ok. Então pode mandar bala aí. Vocês estão... Estou gostando muito desse papo. Uma coisa, eu até falo aqui, Vilmar, lá na China, eu vi um hábito muito legal. O pessoal marca de encontrar para ir conversar num parque, assim, só para conversar mesmo, para trocar ideia. E, às vezes, na nossa vida, a gente acaba não reservando tempo para isso. E isso é muito importante. Essas conversas, tanto amenas sobre qualquer coisa, quanto discutir o futuro. E as pessoas discutem isso. Por mais que seja um país comunista e tudo, eu achei muito interessante o hábito do diálogo e da reflexão sobre a vida. E é muito comum. Mas o que é importante disso aqui? O Ricardo falou uma coisa e você falou uma outra que são como peças se encontrando. É preciso se apropriar do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico do Estado não é do governador, não é do deputado. O planejamento é da sociedade inteira, é de todo mundo, de todos os entes. E aí você destacou algumas instituições importantes, tem muitas além dessas, que compõem o Estado e que também tem que participar desse planejamento, tem que estar envolvida nisso. E uma coisa que você pontuou, Vilmar, que eu acho interessante, que é o seguinte: além desse envolvimento, a gente tem que entender que cada ente institucional na sociedade tem o seu papel. Então, ele vai contribuir na medida do papel dele. Por exemplo, a universidade, ela tem que trazer um ambiente de inovação, ela tem que puxar a ponta do conhecimento, é o papel dela. É ali que tem que ter um ambiente de fomento do novo, do que ainda não existe, das novas conexões, e puxando isso para a realidade. Assim como tem a Embrapa, a capacitação, cada um no seu papel. E existem nós, servidores públicos, que estamos aqui para pensar na estruturação do Estado, na gestão do papel do Estado enquanto ente federativo. Então, basicamente o nosso papel principal é esse. Essa é a nossa missão de vida. Estamos aqui para realmente ter uma intensidade em volta disso. Temos que ser cobrados e ter esse envolvimento, esse papel. Mas eu quero apresentar um dado vinculando aquela questão, vinculando a empregabilidade para vocês também, e eu tenho certeza que o Ricardo vai assustar aqui agora. Ricardo, no estado tem 23.500 famílias assentadas em assentamentos rurais. Eu fui presidente do Ruraltins, tive a oportunidade de conhecer todos os assentamentos rurais. Eu conheço todos os quilombos, assentamentos e tribos indígenas. São 532 assentamentos rurais do estado, eu conheço um por um. E eu falo para vocês, são 1.250.000 hectares em assentamentos. É mais do que a área plantada de soja do estado. Dessas famílias, apenas 1% entrega alimento para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, para fomentar o início da entrada, que ele pode entregar tanto para a merenda escolar, quanto para o Programa de Aquisição para organizações sociais que recebam alimento. 1%. A empregabilidade, se a gente for falar nessas famílias, elas estão ausentes até da participação. Elas não conseguem pautar nem o que querem, nem o que precisam. Então, elas estão totalmente ausentes. Se não tiver alguém na sociedade sensível a essa dificuldade, a gente não muda. Eu tive esse debate em reunião de secretários de Estado, com o governador e todo mundo. Eu falei que a gente não avança enquanto as estradas não forem edificadas. E a estrada não é só a estrada física, é a estrada digital e é a estrada intelectual. Então, a gente precisa criar esse ambiente que as pessoas tenham liberdade de acessar a informação, tenham conectividade, porque elas estão isoladas. A gente precisa gerar um ambiente para que elas possam ter acesso à educação e poderem se desenvolver intelectualmente, buscar o conhecimento para isso, e precisa ter liberdade de ir e vir. Precisa ter estrada física, precisa ter caminhos para chegar, porque o que a gente vê é a dificuldade extrema de conexão.
Então, a pessoa retirada dela, a liberdade, ela não é livre. Ela está ali, mas ela não tem liberdade nem de ter acesso ao conhecimento, nem de escolher como se conectar, e nem, muitas vezes, nem de ir e vir. Ele fica limitado porque não tem estrada. Quantas estradas eu passei, quantas e quantas, que tinha que deixar a caminhonete e ir a pé andando 5, 6 quilômetros, porque não tem estrada de como passar. O povo ainda tinha um pouquinho de gado, porque a nossa tradição, o cara tem um pouquinho de gado ali, e ele toca o gado na estrada, na época da chuva o gado vai lá, acabou a estrada, não tem espaço para rodar. Então a gente tem muitos desafios para enfrentar, é uma reflexão importante, e essa participação é fundamental, porque a gente só vai conhecer a realidade da dificuldade, daquilo que precisa ser superado, escutando quem vive a dificuldade. E aí, logicamente, é incentivando as pessoas que vivem a dificuldade a quererem se libertar, buscar algo novo. Então, é por isso que eu falo muito do fomento. Você tem que trazer o empoderamento para que essas pessoas possam encontrar as próprias soluções e avançar nesse sentido. Então, Tiago, desculpa, Tiago, você me chamou, desculpa mesmo, mas olha só, existiu uma política pública de fazer esses assentamentos, mas precisa ter políticas públicas que complementam isso agora, né? Então, a complementariedade entre as políticas públicas, isso que fica de lição nessa sua fala. Desculpe ter te interrompido, mas é outra porrada no queixo isso aí. Mas é isso mesmo, Ricardo. Eu estou dando um exemplo aqui porque ele é tocante, mas isso, a nossa agricultura tocantinense, ela é familiar. Do censo do IBGE, o censo agrícola, ele apresentou o censo agropecuário, que são 300 e poucas mil pessoas que estão ocupadas no ambiente rural do Tocantins, 76% são famílias. Então, quando é família, também tem a questão do falso emprego, da falsa ilusão, que também pode existir, porque a pessoa está ali, mas não tem uma alocação, um vínculo. Acaba que o filho trabalha com o pai, a mulher trabalha junto, todo mundo trabalha, mas ninguém tem vínculo empregatício ou uma ocupação formal. Isso acaba fugindo um pouco da própria estatística. Mas também acaba que essa ocupação ela fica muito improdutiva, na verdade. A baixa produtividade nesse perfil leva a um viés até confuso sobre emprego e empregabilidade pela baixa produtividade da própria. Baixa produtividade, essa é a expressão correta, viu, Thiago? Falou bem. Mas eu acredito que a sensibilidade em nós gestores públicos, a gente que participa, imagino, como servidores, a sensibilidade de atores da sociedade, como o Ricardo, que é um cara que representa uma comunidade, um grupo dentro de uma cooperativa, outras, a Embrapa, a universidade, cada um tem o seu papel, e eu acho que cada um tem que avançar na participação desse planejamento estratégico, assumindo o seu papel de relevância nesse todo, né? E aí, isso que é um conjunto. Eu falo disso até para não... Porque, senão, é uma sobreposição, né? A gente discutindo sobre a mesma pauta. Cada um tem um viés, é uma visão. Eu vejo como a máquina funciona e sei a dificuldade dela. O outro vê a ciência como funciona e vê a dificuldade dela. O outro vê o cooperativismo como funciona e vê as limitações do cooperativo na nossa sociedade. Então, cada um pode somar com as suas experiências nesse planejamento e tem que tomar para si, para que a gente realmente possa fazer um Estado que promova esse desenvolvimento estadual, regional, local, e possa gerar perspectiva para as pessoas. É esse o nosso desafio, é esse o desafio proposto aos gestores públicos, né? A gente compreender com clareza que cada um de nós temos conhecimentos específicos, né? Como você bem citou, né? Academia, né? O pessoal do cooperativismo, o pessoal da área do Sistema S, né? E a soma dessas experiências poderiam contribuir, devem contribuir, são importantíssimos que contribuam para um planejamento estratégico que fique claro que o esforço não é tão grande, é um esforço pequeno. Quando você cita aí o problema das estradas, nós estamos falando de desenvolvimento regional na prática, tá? Quando você fala que 5, 6 quilômetros sem estrada tem que ser complementado andando a pé, né? O atraso, o tempo que se leva para fazer esse trecho, né? Gilmar, como é que eu vou falar para o cara produzir se ele tem que ir andando? Então, ele não tem como escoar a produção dele.
É isso. Então, isso não é caro. Se a gente falar disso, são quantas comunidades você falou? Hã? Quantas comunidades são? 532. 500, vamos dizer 500 comunidades, tá? Se cada uma tiver 3 quilômetros, porque tem umas que tem a estrada, né? Tem outras que não. Cada uma tiver 3 quilômetros. São 1.500 quilômetros, não é? 1.500 quilômetros de estradas vicinais. É caro para se colocar no orçamento público? Não é. É uma solução simplíssima, né? Quer dizer, falta apenas um planejamento estratégico que diga soluções, né? Como eu disse lá atrás, recursos existem, tá? O que está faltando? Realmente está faltando, né, a compreensão de que tem pessoas que conhecem os problemas e sabem indicar soluções pequenas, baratas para resolver os problemas e que isso mudam a realidade do desenvolvimento regional. Eu acho que com essas palavras aí eu também termino, já temos 1h37, 1h30, né? 7 minutos aqui tivemos para poder começar. Então, agora, nós já vamos chegando ao fim do nosso papo de gestor. Vou abrir, então, espaço agora para as considerações finais. Eu quero deixar à vontade vocês dois aí. Quem já pensou no que vai falar, fale primeiro. Vou deixar o Ricardo falar. Eu já pensei, eu vou ser brevíssimo. Caiu uma ficha aqui para mim hoje, nessa conversa nossa, pessoal, que é o seguinte: a gente tem que ter políticas públicas que se complementem, sabe? Não adianta ter lá o assentamento, não adianta o pessoal da Seagro lutar com toda a braveza que é peculiar a eles, a indústria e comércio, se isso não for acompanhado de uma inteligência, vamos dizer assim. O que é essa inteligência? É o planejamento estratégico, né? É a ação com começo, meio e fim, isso liderado por algum órgão ou algumas pessoas que entendam e tenham essa visão que ficou tão bem clara aí pelo Vilmar e pelo Tiago, e a gente só tem a sugerir isso mesmo, que as políticas públicas e que os gestores públicos tenham um processo de inteligência, de reconhecer que, senão, a gente vai ter elos de correntes muito fragmentados, né? Nós precisamos que esses elos estejam entrelaçados, fortalecidos. Que a coisa faça sentido, né? Que a coisa faça sentido. Esse é o desafio. Isso essa consideração final que eu queria fazer, né? Que seria complementar algo a mais além disso, seria chover no molhado, né? Então é isso. Isso ficou muito bem claro para mim hoje, né? Complementariedade de políticas públicas através de um processo inteligente de planejamento estratégico e empoderamento dos gestores públicos, né? Isso. Muito obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer, uma grande alegria estarmos nesse momento aqui, juntos, ouvindo toda a sua experiência, todo o seu, né, toda a sua humildade de estar aqui falando com gestores públicos. Você está lá nas gripas do sistema cooperativista do Estado, e vou descer aqui no patamar dos nossos, né, nosso terreno para poder trocar ideia conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Tiago, fala para nós aí, então. Quero agradecer ter participado da oportunidade de falar, é sempre importante. Eu acho que a gente tem que ter um enfrentamento transparente, porque eu acho que o que faz a gente avançar é colocar os problemas na mesa. Então, assim, a gente precisa sempre colocar, porque aí várias cabeças olhando aquele problema, uma hora alguém vê a solução, uma hora a pessoa encontra. É igual eu expus aqui, o Vilmar já simplificadamente já fez o cálculo, já falou tanta estrada, falou, bora, vamos fazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar nos problemas, reconhecer. E uma coisa importante que eu quero... eu vejo isso no mundo do empreendedor, eu falo muito interessante, que é o empreendedor, tanto público quanto privado, ele não pode ser torcedor. Ele tem que ter um pouco de realista. Na política também. Eu acho que a gente não pode fantasiar o que nós somos. Nós temos que ter o pé no chão de saber onde nós estamos, para que a gente possa fazer um planejamento para onde a gente quer chegar, mas sem uma torcida, sem uma falsa realidade, uma coisa que seja
possível de ser executada, que a gente realmente vai seguir esse plano e vai concretizar as mudanças que a gente precisa. E de maneira contributiva, de maneira participativa, de maneira a que a gente possa escutar as diferenças e chegar a um caminho final importante para toda a sociedade. Obrigado, Vilmar, obrigado, Ricardo, pelo reencontro com os dois. Foi um prazer para mim poder conversar, ter esse momento de diálogo com vocês. Muito obrigado mesmo. Para mim também. Eu fico muito feliz, muito honrado. Eu queria citar ainda um último exemplo de equívoco ou de pecado, sei lá, de tropeço no modelo de desenvolvimento, por exemplo, da questão da atração das indústrias para o estado do Tocantins. A gente tem histórico um modelo onde quem tem poder político atravessa esse caminho, esse ambiente de profissional, e isso distorce absolutamente o resultado. Então, eu vou dizer para vocês, a gente atrair, vamos um exemplo bem clássico aqui, a Granol. Atraímos a Granol, né? E dissemos para a Granol que, aliás, antes de atrairmos a Granol, nós cedemos incentivo fiscal mais de 10 anos para a Granol para ela vir se instalar aqui. Ela se beneficiava do incentivo fiscal através da compra, levando soja de Tocantins para Goiás, né? Então, foi um processo de atração. Vamos encantar eles para poder vir. Aí chegou um tempo lá que eu era um dos técnicos que coloquei o pé na parede e disse para o secretário, olha, tem que parar com isso, porque eles não vão instalar essa indústria aqui do Tocantins nunca se continuarem com o mesmo benefício, se não houver uma ameaça de corte. Então, participei disso lá, contribuí, o secretário tomou a providência, o governador também, e aí os caras vieram, quando houve a ameaça de corte, os caras vieram de jato e instantaneamente decidiram, vamos instalar a indústria sim. Tá? Mas quero dizer para vocês assim, o Estado tem umas normas, tá? Estão previstas lá, mas o poder constituído, normalmente, aquele poder passageiro, tá? Por não ficar... o processo operacional não ficar na mão dos técnicos, né? Ele é puxado para o gestor público que tem poder político, e aí ele procura, às vezes, ser mais delicado, ser mais sutil, ser mais suave, né, na relação com essa pessoa, porque talvez lá no futuro ele pode, quando ele não tiver mais emprego, ele pode, né, ter a esperança de se beneficiar dessa estrutura. E o gestor público, o poder, aliás, o servidor público de carreira, o servidor público que não tem não enxerga esse ambiente como uma janela de oportunidade, ele não age assim, ele age de uma outra forma, ele age com a busca de todos os resultados, de todos os interesses dele, para que a sociedade seja beneficiada. Então, a diferença entre a atuação de um e de outro fica muito clara nisso. Nós tivemos pessoas fazendo as coisas erradas, gravemente erradas, né? E que o prejuízo para nós hoje é muito grande. Um exemplo, um atacadista desses que nós atraímos aí, tá? A obrigação dele de implantar um sistema tecnológico, um sistema de educação no seu ambiente, um sistema de formação, de qualificação de mão de obra no seu ambiente, era uma previsão que estava... mas isso não, isso fica para lá, o poder público constituído não cobra, e ninguém cobra, tá? E as empresas estão. Eu acho que vale eu destacar o seguinte, os incentivos fiscais concedidos pelo Estado aos grupos grandes, a gente não sabe quanto que são os resultados. Mas a gente percebe que nas empresas que são locais, né, nos grupos pequenos que são locais aqui, aí a gente pode perceber as empresas de venda da área de ferramentas, as empresas da venda de área de material de construção, as empresas de venda de negócios menores no Estado, né? A gente percebe que eles conseguiram uma vantagem, né, que destacou eles, né, cresceram, enriqueceram do ponto de vista local, eles ficaram bem, né, deram certo os seus negócios. E aí, a gente
queria que isso não desse certo? Não, ao contrário, queremos que dê certo. Mas e os grandes grupos que pegam o recurso e levam para suas matrizes, que normalmente não estão no nosso estado? Então, essa é uma questão que eu coloco, que a gente sabe, a gente tem consciência, a gente tem experiência. O Tiago passou pela SEAGRO como secretário, né, contribuiu no processo de votação lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas falta lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico um pouco de tecnicismo, no sentido de exigir mais, cobrar mais, porque a vantagem é muito expressiva, a vantagem é muito grande. Quando a gente fala das facilidades e do poder de atração do Estado, esse é um poder que o Estado pode perfeitamente, deve perfeitamente reforçar, no sentido de que venham mais benefícios para a sociedade, para contribuir no desenvolvimento regional sustentável do nosso Estado. Dito isso, quero concluir dizendo o seguinte: muito obrigado a você que acompanha a Gesto nesse esforço para produzir conteúdos positivos sobre gestão pública e desenvolvimento regional. Peço a você que se inscreva no canal do YouTube da Gesto. Se tiver dúvidas, críticas e sugestões, use o espaço dos comentários e nos ajude a espalhar esse conhecimento. E até o nosso próximo Papo de Gestor. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Abraço, Thiago, abraço, Vilmar, abraço, Rogério.